Muito bem, mais uma vez boa noite, e reforçando um lembrete, esse é o nosso penúltimo encontro do ano, teremos mais um na próxima quinzena, e voltaremos no início do ano, confirmaremos a data, acompanhem bem as comunicações do grupo, no grupo. E hoje faremos as reflexões do estudo do capítulo 32. Melodia sublime. Espero que o áudio esteja bom. Muito bem. Nesse capítulo, nós temos aqui ainda em prosseguimento aquela reunião deliciosa, né, que eles estão ali promovendo no encontro é um grupo grande, mas os principais aqui tocados, nós temos André, Vicente, Alfredo e a esposa, a Ismália, a família Bacelar e todos os membros ali dessa colônia. E é um evento que também puderam receber vários convidados, vários amigos. Então, é um evento muito feliz, de reencontros, e reencontros alegres, reencontros ali que renovam esperanças. Boa noite, Radamés, bem-vindo. E esse capítulo, nós estamos na parte musical. O capítulo anterior, nós tivemos ali Cecília, né, promovendo uma alegria muito grande quando ela tocou melodias ali próprias e também de Bach. Nós falamos muito sobre música no encontro anterior. Neste capítulo aqui, nós temos Aniceto convidando Ismália a se dirigir ao órgão e executar, eu gosto dos termos, né? Executar um motivo musical. E aí, nossa, o que é isso? Não é uma simples música, né? Ela aceita o convite e oferece a melodia ao amigo Aniceto. Já André Luiz descreve que já nas primeiras notas já tem ali um arrebatamento ao sublime. Olha só a transcendência aqui nessa arte. E alguns termos aqui que eu vou captar, é uma riqueza tão grande de detalhes para nos ajudar a compreender o que é isso. Nós vamos falar muito sobre isso, eu tenho certeza. Mas algumas expressões que foram utilizadas aqui por ele. Silêncio e êxtase, misteriosa beleza, harmonia divina, um campo de vibrações suavíssimas. Então, ele fala que teve ali percepções inesperadas, ele coloca absolutamente inesperadas, algo novo ali que ele está sentindo. E chama atenção que ele reforça aqui que ela não cantava. Era uma música que, ao mesmo tempo, era uma prece, e era como se essa melodia ela tivesse ali um verbo divino, criador. Então, Ismália estava criando um campo magnético ali, talvez ampliando o próximo campo, eu não quero entrar aqui, porque o resumo é para tratar estritamente das informações do texto, e ele fala aqui que essa melodia ela alcançava o âmago do espírito. Ele diz mais que essa melodia que se ouvia era através de sons inarticulados. Então, detalhes ali ricos para a gente tentar chegar o mais próximo possível da emoção que ele estava sentindo. Ele coloca ali, lembrando que Cecília trouxe das harmonias terrenas uma sensibilidade, né? Daquilo que a gente conhecia da melhor música no nosso plano, ela levou para eles. Mas que Ismália estava arrebatando o espírito, elevando-os ao Supremo Pai. Ele até diz que isso é inexprimível na linguagem humana, então ele já faz um alerta aqui. Ele está assumindo que ele não consegue
exprimir exatamente o que estava ocorrendo lá. Por isso a riqueza do detalhe do texto, deste capítulo, para a gente chegar mais próximo. E o resumo não vai conseguir alcançar esse texto dele, e aí vale, né, fazermos aí uma releitura. Ele diz que é uma alma santificada que falava de Deus. Gente, é tão poético isso, né? É tão lindo esse capítulo. E aí o fim da prece, ele percebeu que se deu porque houve uma mudança ali na música, uma mudança de expressão. Ela saiu de um caráter heróico para um caráter lírico, né? Lírico encantador, coloca de um lirismo encantador, uma poesia cantada. Então, ele traz até um trecho, e olha o interessante, que nós vamos falar mais, tem o trecho ali dessa prece, e ela não foi ali articulada, então estava se compreendendo essa prece com o coração. E ele observou um fenômeno, né? Já nesse momento do fim dessa prece musicada, o fenômeno era o seguinte: as luzes do alto, lembrando aquela prece de Ismalha, aquele capítulo. Só que lá ela articulou. Aqui é inarticulado. E aqui fala: as luzes do alto saíam ali da fronte de Ismalha, formando ali como um arco irisado, né? As cores do arco-íris num campo magnético. Flores azuis alcançavam ali do seu coração, do coração de Ismalha, alcançava a todos. A maior parte dessas flores se dirigiam ali a Niceto. E aí, por isso, né, a dedicação, ela fez a dedicatória da melodia a ele, então por isso as flores alcançavam em volume maior a Niceto. E aí, no final, quando todos estão ali cumprimentando ela, ao término, Aniceto, ao cumprimentá-la, esclareceu bem isso, que Cecília falou do amor terrestre, enquanto tocava ali a sua canção e a música de Bach. Mas Ismalha, ela falou do amor celestial. É muito maior. André Luiz, ele ficou muito ansioso, né, no momento que Aniceto estava mais isolado, ficou ansioso para obter ali esclarecimento sobre esse fenômeno, dessa prece sem palavras. Aniceto percebeu, né, essa ânsia dele e já o tranquilizou, compreendendo totalmente, né, a emoção que ele estava sentindo. Ele sabia exatamente o que estava se passando ali com o André. E ele, num final ali maravilhoso, uns esclarecimentos lindos, que eu trago aqui uma parte que ele diz assim: os maus exibem o inferno que criaram para o próprio íntimo. Os bons revelam o paraíso que edificaram em seu coração. Então, ele estava falando que a Ismalha, ela estava ali distribuindo de seus tesouros eternos. Ela adquiriu ali uma bagagem de infinita harmonia. E ela compartilhava, repartia do seu tesouro, da sua riqueza, com todos. E ele faz um alerta, né, finalizando esse capítulo, um alerta para André Luiz, mas também que fica para nós refletirmos, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. E assim encerramos o resumo desse capítulo que particularmente eu amei. E aí agora vamos passar para os comentários. Nós vamos ouvir Rita e Deli nas reflexões. Meninas, com vocês. Rita? Boa noite, começa comigo. Vou falar só um pouco, e aí a Ideli vai complementar tudo isso, né? Os fenômenos que a Ismália produz é de impressionar, né? Primeiro foi aquela na prece, aquela beleza através de uma prece, agora na canção, né? E, e não sei se vocês já perceberam, quando nos envolvemos com as obras do bem, quando fazemos algo ao próximo,
e efetuamos isso com sinceridade, com amor, a gente sente algo diferente em nós, uma alegria que a gente não consegue decifrar, não consegue dizer, né? É algo diferente que a gente sente. Quando a gente tem, se desdobra, se faz algo para alguém, ou trabalha com a caridade, né? Em algum trabalho qualquer. Quando você chega em casa e fala, nossa, que alegria que eu estou sentindo. E essa felicidade, ela tem com ela o tempo todo. Aquilo que Jesus disse, né? O reino de Deus. Ela tem o reino nela, já construído dentro dela. Tanto é que ela produz isso, né? E a gente aprende que não adianta só conhecer, nós podemos ler todas as obras de André Luiz, tudo que Chico nos trouxe, tudo que o Allan Kardec nos trouxe, todo o Evangelho, trazer na mente, mas precisamos também levar para o coração. Precisamos trabalhar isso, né? E a Ismália, ela trabalhou tudo isso. Ela construiu tudo isso. Joana de Ângeles fala que é necessário, ela sempre fala que é necessário coragem, ela sempre fala da coragem. E a Ismália, ela foi uma mulher de muita coragem, porque perdoar, como ela perdoou, né? Ela perdeu tudo. A gente começa esse livro conhecendo a história dela. Ela perdeu tudo, né? Perdeu a saúde, perdeu os filhos, o marido. O marido, ele deixou de acreditar, ele preferiu acreditar no amigo do que nela, na esposa. E ela perdoou. E ela perdoou ao ponto de oferecer essa canção para ele. Com tanto amor que ele foi beneficiado com isso, como fala no livro mesmo, né? Essas energias alcançaram ele, né? Mas a gente percebe que o mais beneficiado em tudo isso é ela mesma. Porque quando ela começa a trabalhar esse amor dentro dela, ela vai progredindo, ela vai crescendo moralmente. E ela vai produzindo cada vez mais. Como Jesus, né? Jesus não nasceu perfeito. E ele construiu tudo aquilo com o tempo, com todas as oportunidades que ele teve. Tanto é que o André ele fala, né? Ele ficou impressionado. O que é isso, né? Quem é essa mulher? Ele nunca tinha visto uma coisa parecida. E ele procura Aniceto, ele queria entender isso, né? Me explica o que é isso. O que eu vi aqui? O que eu senti, né? E aí o Aniceto fala para ele, você recorda da Ana? Aquela infeliz que dorme, né? Nos pavilhões, com pesadelos cruéis. Ou Paulo, o caluniador, né? Que tem pesados fardos mentais. E ele fala uma coisa muito bonita. Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Ela traz nela, nos caminhos dela, os arquivos do que ela construiu, da conquista dela, né? E no final ele fala que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. E quantas dádivas recebemos no plano superior o tempo todo? Né? Esses livros, essas obras que chegam até nós, essa oportunidade que nós estamos tendo, o que fazemos com tudo isso? E quanto a nós, no dia a dia, o que temos dividido com os nossos irmãos do caminho? A luz? Ou a gente fica vigilante e acaba levando a treva? Né? Que nem nós falamos na outra, acho que foi na outra aula, que nós podemos fazer muito. Né? E só com o pensamento a gente consegue melhorar a atmosfera, alcançar esses postos de socorro e melhorar o ambiente. Só com os nossos pensamentos.
E toda vez que fazemos isso, alcançamos o que é smart. A Esmalha, ela é um grande exemplo. Ela nos dá coragem de continuar, né? Porque ela teve coragem. Ela conquistou tudo isso e a gente vê que é algo natural. Ela não se esforça. Tanto é que ela começou a prece e já começou. As pessoas que estavam lá já começaram a se sentir envolvidos. Só com o início da prece. A gente tem tanta dificuldade para fazer uma prece e ela só iniciando a canção, né? Que a canção dela foi uma prece, já começou a envolver a todos. E você percebe que isso é natural dela, é constante. Então, é impressionante. A gente vê também Jesus, com a autoridade que ele tinha, aquela autoridade moral, que só numa palavra, ele às vezes ele era rígido, né? Mas ele tinha uma doçura, ele trazia uma energia que as pessoas respeitavam, se calavam nos demônios, quando ele expulsava os demônios, né? Ele conversava com aqueles espíritos, ele falava com força, mas tinha tanta doçura, tinha uma energia que esses espíritos iam embora, deixavam. E provavelmente muitos se rendiam a ele. Então é isso, a Esmalha, a gente precisa entender que ela conquistou tudo isso sabendo perdoar, sabendo caminhar com as escolhas dela, né? Então é uma conquista dela e é algo que é natural, ela não se esforça, é natural. É isso. Agora eu deixo para a Ideli. Boa noite a todos. É um prazer revê-los, né? Estive aí meio afastada, mas sempre um prazer estar aqui. Eu continuo agora, Yolanda, dá um tempinho aí para se alguém quiser comentar alguma coisa. Como vocês desejarem. É, Será que alguém quer alguém comentar gostaria alguma de fazer algum coisa? comentário nesse momento? Seguimos? Acho que precisa esquentar um pouquinho mais, Ideli. Certo, vamos dar essa esquentada aí. A gente ficou de dividir assim, a Rita ia falar sobre a evolução da esmalha, e eu fiquei da gente pegar algumas dicas, da gente refletir algumas coisas. O que é que nós podemos fazer de prática para alcançarmos um dia esse estágio aí que a esmalha está? A Rita falou que ela faz sem esforço, eu discordo. Eu acho que é sempre um esforço muito grande chegar nesse patamar, se manter e pensar que tem muito caminho adiante. Então, eu acho que a gente tem que ter as dicas, a gente tem que ter muito preparo, muito conhecimento, a gente tem que se esforçar muito, porque ela também veio do estágio que nós estamos. Quando ela estava reencarnada aqui, ela já tinha uma condição melhor, né? A gente percebeu lá, quando houve aquele caso que ela foi caluniada, ela não era assim igual a gente, não, pelo menos igual a mim, não, né? Porque eu não teria tido aquela reação, né? Então ela já era um espírito mais evoluído, mas porque ela tinha conquistado, né? Então a gente precisa conquistar aí muito chão, muita coisa, precisa trabalhar muito, sair um pouco da teoria e partir para a prática, que eu acho que em termos de teoria a gente tem bastante. O espírita tem muita teoria, né? Lê muito, mas precisamos de prática, de coisas para o dia a dia, de pensar o que é que a gente pode fazer.
E chama atenção aqui, quando Aniceto, após todo essa essa coisa maravilhosa que foi essa música, sem nada articulado, mas era uma prece, uma ligação com Deus. Meu Deus, arrepia só de pensar, né? Aí o Aniceto diz assim, né? Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade que nos revigorou o bom ânimo. Aí eu percebo assim que eles acharam que foi boa aquela pausa. Veja bem, eles estavam correndo, eles queriam chegar logo à crosta terrestre, lembram-se disso? Aí houve aquele assunto, olha, vai haver uma tempestade, é melhor que vocês fiquem aqui um pouco, depois vocês aceleram e chegam lá onde tem que chegar. Eu acho isso tão importante, essas pausas da vida da gente, para dar essa revigorada. Sabe, às vezes essa correria do dia a dia, até essa palavra correria, a gente usa muito. Vai chegando, então, agora a época de Natal, porque eu estou numa correria. Para! Que correria é essa? O que é isso? Vai ter Natal, vai ter final de ano, ano que vem de novo. É sempre a mesma coisa. Não se deixa levar por isso. Olha como uma pausa que foi importante, quanto ganho houve. Será que a gente presta atenção nesses momentos que nós temos que ter essa pausa para ter esse reconforto espiritual, físico também, porque nós precisamos, né? Então, saber usufruir das belezas da vida, fazer um reabastecimento, revigorar. Isso parece um sonho às vezes, né? Mas nós podemos torná-lo realidade. De que maneira? A gente tem várias sugestões, né? Relacionados à música mesmo, quantos concertos nós temos possibilidade de assistir e não vamos? Aqui em São Paulo, a cidade é rica de oportunidades, concertos, inclusive gratuitos, não é mesmo? Quantos que a gente vê aí, não vou porque é longe, ai, mas eu estou muito cansada, tudo aqui tem que tomar muita condução, é muito longe. Mas às vezes, quando é uma coisa assim, que a gente quer realmente, uma festa, um aniversário, vai ter chopp, vai ter comida de graça, a gente acaba indo, se esforçando. Ou você já está naquele ponto que não sai mais, não quer mais ir em lugar nenhum. Você está só comendo, bebendo e dormindo. E aí, onde é que vai parar? Eu tive a oportunidade esse ano, fiz alguns passeios assim até interessantes. E dentre eles, um concerto de música, eu não sei falar direito, a Yolanda depois me corrija. Candlelight. É uma música com luz de vela. Não é vela, né? É aquela lampadinha de LED que imita, mas é uma coisa linda. Eu não diria que é sublime como essa da Espanha, porque eu não tenho nem conhecimento disso. Mas transmite uma coisa tão boa, você sai de lá refeito, é muito gostoso. Quando tiverem oportunidade, vão. Esse não é gratuito, não. Às vezes custa até um pouquinho, né? Mas junta um dinheirinho e vai. Vale a pena. Dá uma pesquisada aí na internet, vale a pena em ver. Outra coisa, os shows de teatro. Vocês têm ido, têm assistido? Gosta de musical? Gosta de comédia? Nem sabe mais do que é que gosta, né? Vai ao cinema?
Dá seu direito de fazer uma pausa, de assistir um bom filme. E aqueles momentos com os amigos, às vezes tem aqueles amigos especiais que há tanto tempo a gente não convive, né? Aquele papo gostoso, seja o assunto que for, que você goste, eu não sei, mas precisa ter esses momentos, né? As conversas produtivas. Outras coisas que eu tive a oportunidade esse ano é ver essas exposições dos artistas, do Michelangelo, Da Vinci, Picasso. Gente, além das obras serem lindas, os artistas atualmente fazem umas produções em 3D, um show de iluminação. Aquilo você sai dali refeito, pronto para outras atividades mais gostosas. Sem dizer que você não vai sozinho, né? Você já vai assim com amigos, com parentes que você tem afinidade, que gostam da mesma coisa, depois você toma um café, vem embora conversando sobre aquele assunto, traz uns momentos tão bons. Isso tudo revigora o nosso espírito. Será que nós temos dado chance para fazer isso? Esse ano eu vi o Carlos falando também, né? Que foi no show de rock aí, ficou não sei quantas horas lá, mas voltou de alma lavada. E até o físico lavado, porque se não me engano, no dia choveu, não é, Carlos? Depois você me conta aí. Isso Mas é mesmo, choveu isso. muito. Fala aí, Carlos. Choveu muito. Cheguei lá, era 10 horas da manhã. Cheguei em casa quase 2h30 da manhã, né? Mas valeu muito a pena. Ah lá, tá vendo? Aí que maravilha. Direito a uma pausa, né? Coisas que vão refazer, ficar na nossa memória por muito tempo, né? Fazer viagens com os parentes, com os amigos, de vez em quando sozinho também, se a pessoa tem vontade, se ela está precisando desse momento sozinha, né? Músicas. Será que a gente ouve boas músicas? Porque isso é um treino também, né? Treinar os ouvidos para as coisas boas, ou aquele batidão, aquilo que traz o som lá das origens. Isso aí rebaixa a gente, né? O nível de vibração. Será que a gente tem ouvido boas músicas em casa, no carro, quando está fazendo algum outro trabalho? Será que a gente tem dado oportunidade para apreciar boas obras, boas músicas? Lido bons livros, né? E deixar de reclamar, hein? Nossa, isso aí já é um grande passo à frente, hein? Deixar de reclamar, ser mais grato, ter mais gratidão. Vocês pensam bem, a Ismália, quando ela passou por aquele problema, ela já era um espírito melhor do que nós, né? Mas ela não ficou remoendo, ela não ficou se atormentando por muito tempo, ela não ficou. Eu imagino que até um tempinho ela tenha ficado, porque é um ser humano. Mas ela não deixou, ela não alimentou aquela ideia ruim, aquele problema dela. Ela já logo saiu daquela onda, daquela sintonia e foi procurar coisas melhores para fazer. Você imagina eu sair daquela situação, né? Quando ela estava encarnada. Perdeu os filhos, conforme a Rita falou, marido, toda a situação que ela tinha. Mas ela saiu daquela sintonia porque ela acreditava num futuro melhor, porque ela tinha certeza que teria o amparo de Deus e que aquilo
tudo ia passar. Então, ela não ficou reclamando, com certeza. Ela deu um passo adiante. Olha que belo exemplo para nós, hein? Diferente da Ana e do Paulo, que ainda carregam pesados fardos mentais. Olha a diferença, né? Se a pessoa fizer aquele esforço para tirar essa ideia fixa do pensamento, ela vai conseguir melhorar. Então, olha que belo exemplo para nós. Como diz, cada um dá daquilo que está cheio o coração. Olha, Ismália, que coração maravilhoso, né? Que coisa bacana. Eu aprendi uma técnica ontem e eu falei lá no CA que eu vou falar para vocês também. Essa questão da gente reclamar muito, da gente ficar com uma ideia fixa, da gente ficar repetindo as coisas, falando mal dos outros, todos os nossos defeitos, que cada um sabe qual é o seu pior, né? Então, eu vi uma terapeuta ensinando, você pode fazer com uma pulseira, ou então, por exemplo, os meninos que não costumam usar pulseira, ou até para nós, porque às vezes a gente não quer estragar a pulseirinha da gente, né? Então, em que consiste? Ó, você põe assim no braço, e vamos supor que você está muito reclamona. Tudo você reclama. Ai, porque o carro passou na tua frente, porque não sei quem não cumprimentou. Então, para corrigir isso daí, você já começa o dia, a primeira reclamação, você troca o elástico de braço. Para marcar, falar, ah, meu Deus, reclamei de novo. Aí, daí um pouquinho, você vai reclamar de novo, muda o elástico de lugar de novo. Para você ir percebendo, porque às vezes se torna tão automático que você não percebeu ainda. Você só repara nos outros. Ai, fulano reclama, nossa, é muito reclamão. Mas em você mesmo, você ainda não diagnosticou. Então, usa o elástico para te ajudar. No começo, nossa, vai ser passa para lá, passa para cá. E dos homens ontem lá no SEAC falaram assim, nossa, vai sair até todos os pelos do braço, de tanta gente tirar para lá, para cá. Mas depois você vai ficando mais atento, né? Você vai, opa, olha o elástico. Você sabe que hoje, na aula de Pilates, duas lá começaram a falar de outra, falou assim, nossa, eu vi ela na foto, parece que ela está mais magra. Aí a outra disse assim, ah, não tanto, é porque você não olhou direito. Aí, sem falar nada, eu lembrei do elástico. Falei, se o elástico tivesse ali, era hora de passar o elástico de braço. O que tem a ver? Se a outra está mais magra, está mais gorda, que você tem a ver com isso? Fala sério, não é? Então, tem coisas que a gente comenta, que a gente reclama, não nos diz respeito. Nós não vamos resolver nada. Isso só atrasa a nossa evolução. Então, se gostaram da ideia, use o elastiquinho para ajudar. Você vê que hoje é gozado. Eu não estava com o elástico no braço e não era comigo, mas mentalmente eu me lembrei daquilo. Falei, era hora de usar o elástico para marcar o que é que eu tenho falado de inutilidade. Isso é inútil. E se você for perceber, a gente fala muito durante o dia. A gente fala muito inutilidade, né? Aí, gente, eu peguei esse último pedaço dele também. Saibamos aproveitar os ensinamentos, né, de André Luiz para a nossa melhora, de tantos outros livros, tantos outros terapeutas que estão aí ensinando a gente. Vamos aproveitar, nós temos acesso a tantas coisas. Vamos fazer uma pausa, vamos prestar atenção na vida, né? Hoje eu vi alguma coisa também no Instagram ali do Tadashi Kadomoto. É um terapeuta, né, que tem aparecido aí bastante. Ele pôs assim, a cura e o crescimento pessoal, muitas vezes, começam com a coragem de se afastar do que nos faz mal.
permitindo que novos caminhos de tranquilidade e fortalecimento interior se desdobrem diante de nós. Então, mais uma vez, falando da coragem, né? A Rita falou, e olha aqui, porque às vezes você está tão acomodado, né? A situação, ela te traz determinados benefícios. É sempre assim, não é porque a gente é bonzinho, não. Quando a gente não sai da situação, é porque alguma vantagem a gente tem. E aí, se afastar de uma pessoa, de um lugar, de uma situação, perceber, às vezes, que um ciclo se fechou, porque às vezes é uma pessoa que você tem amizade há muitos anos, mas não dá mais, aquilo acabou. Então, perceber que o ciclo se fechou. E quando você fecha um ciclo, outros se abrem. E às vezes a gente fica ali, né, chafurdando naquele lodo, pisoteando e passando mal e atrasando a nossa evolução e às vezes até o do outro também. Então, às vezes é hora de dar tchau, né? Encerrar o ciclo, sair do caminho. Aí, quando ele está falando sobre isso, ele está falando de saúde mental, que é um dos problemas mais sérios atualmente, né? Então, preservar a saúde mental frequentemente exige fazer escolhas difíceis. Olha o que eu falei sobre facilidade e dificuldade, né? Nem sempre é fácil, não. Existem dificuldades grandes que a gente tem que enfrentar, com coragem, com sabedoria. Às vezes o distanciamento é muito bom, se faz necessário. Às vezes o silêncio também, né? Dar um tempo, refletir, pensar melhor. Vamos fazendo aí a nossa parte, ver se uma hora a gente chega aqui onde está a Ismalha, né? É para isso que nós somos criados, né? Para sermos perfeitos, para perfectibilidade. Mas nós temos que usar táticas, argumentos, estarmos empenhados em trabalhar o nosso ser, não ficarmos só na teoria, porque esses aprendizados aqui não podem ser esquecidos, colocados em prática no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, sermos cada dia melhores, não melhor que ninguém, melhor que nós mesmos. A cada dia nos dar a oportunidade de sermos melhores do que no dia anterior. Vamos lá? Obrigada. Muito bem, olha quanta coisa a gente tem para falar, para refletir aqui junto. Deixa eu verificar. Alguém gostaria de começar? As iscas foram lançadas já. E várias iscas, né? Aí só os peixinhos Várias vezes. pegando, né? Exatamente. É isso que tá falando da música, né? Eu sempre gosto de ouvir música em relação a... As pessoas, elas ficam reclamando muito e às vezes eu acho que eu tô um pouco meio intolerante em relação a isso, né? As pessoas reclamam, reclamam, tudo faz uma tempestade no copo de água. Aí, às vezes eu tô lá trabalhando e começa a falar, fulano, é que é difícil. Olha essa música, é super atual, né? Música de 1970 e tantos. Eu falei, não, não se preocupa, né? Se tá, você tem duas situações, ou pode piorar, ou pode melhorar. Você tem o livre-arbítrio para escolher, entendeu? Aí a pessoa vem e fala, quer na paz mundial. Aí as pessoas ficam, não, mas está difícil. Aí começam a falar, reclamar, e fala assim, então, imagina, você hoje está aqui, né? E amanhã você precisar de alguém para ficar limpando a sua bunda o tempo todo, toda vez que você precisar. E isso é difícil, não é verdade?
Você falei, hoje você está conseguindo fazer tudo. E você ainda acha que está ruim, mas eu me policio muito em relação a isso também, porque se a gente acaba entrando, que nem ele falou que a outra era gorda. Aí você começa a reparar que a outra é gorda realmente, quando você vê, você já está no meio e está reclamando também, né? E aí essa insatisfação acaba até gerando em você, porque aí você começa a encontrar defeito em você. Ah, eu tô gordo aqui. Ah, isso daqui não tá legal. E aí você entra naquela sintonia e seu grau vibratório ele vai lá pro chinelo, né? Você fala assim, ah, o teatro é tão bom, né? Uma delícia. Mas as pessoas às vezes não dão nem prioridade para isso. Elas se importam mais em querer reclamar do que curtir uma coisa boa. Ou não vê beleza em nada, né? Tudo que faz sempre encontra defeito. Ah, porque eu não gostei. Ah, eu não gosto, eu já fui no teatro, mas eu não gosto desse ator. Eu acho que ele interpreta mal. Não curtiu nem a peça, não curtiu nem o momento, não curtiu as pessoas que estão à sua volta. É muito interessante isso. Sem contar que a prece do texto é linda, né? Eu estava lendo e depois eu coloquei no YouTube um rapaz falando lá também da prece. Nossa, que bonito, né? Inclusive, eu estava até copiando ela aqui, eu achei interessante. Deixo no meu caderninho de anotações. Quando eu estou lá no momento reflexivo, eu vou dando uma folheada e de repente, até eu ler mais para frente. E é isso. Maravilha, obrigada, Carlos. Olha, gostei da ideia, hein? Porque a gente lê a prece, que é maravilhosa, e tenta imaginar esses detalhes que André Luiz traz e tentar compor, né, o cenário, e a gente ainda fica longe disso. Agora, essa prece declamada, né, que se aproxima um pouco mais daquele momento, lembrando, né, que a nossa condição ainda é de articular. Então, gostei da ideia. Acho que a gente pode buscar isso. Tudo que eu gosto, assim, que eu acho interessante, eu gosto de escrever, né? Eu, Uhum. eu vou anotando no caderninho e sempre quando eu posso eu dou uma olhada. Primeiro que eu exercito também minha caligrafia, né? Porque hoje em Sim, dia a gente tudo automatizado com o computador, tudo digita exatamente. com os dois dedos, né? Com o dedo indicador, só lá no dedinho. Então, é um momento para eu poder também eu colocar em prática. Depois eu vou olhando no caderninho e falo, nossa, que legal, entendeu? Sempre Verdade. eu gosto de usar essa técnica. Não, maravilha. Escrever é algo que eu gosto também. Inclusive, eu faço com lápis. Os lápis ficam sempre perto aqui, que acho que é mais gostoso. Mas muito boa a dica, muito bom. Quem mais? Olha quanta coisa aí, trazendo para o nosso dia a dia. Alguém mais? O Carlos falou, né, e aí a Ibeli também, né, as duas comentando da mulher que estava gorda, estava magra, né, e a gente vê dentro da família, muitas vezes, entre amigos, às vezes, se a gente não se policia, a gente entra, né? E daqui a pouco começa a comentar, começa a falar. Então, a gente vê Ah, o quanto é preciso coragem, né? A coragem para não entrar nessa onda, né? É preciso coragem. Me falar, não, eu não quero isso para mim. Eu vou me calar agora. Deixa eles falarem aí, eles querem falar, então eu vou ficar caladinha aqui. A gente quer ô, participar, né? E acaba entrando, né? Então, ô é que Rita, vigiar o tempo todo. Oi, cara. mas a família é uma maravilha pra gente falar mal, né? Gente, quando a gente vê, a gente tá falando mal de nós mesmos, é incrível, né? Porque quando você entra, aí você falou de uma coisa, já entra outra, quando entra, você já envolveu toda a família e daqui a pouco aí o assunto é você e aí vai. O, Impressionante. o meu A sobrinho, energia ele vai, fala, a energia vai lá embaixo, não tem jeito. o meu sobrinho, ele costuma falar, bom, e agora? De que nós vamos falar? É mais ou menos isso. Então, a gente é complicado, né? No meio que a gente vive, não entrar nessa, né? Se policiar, né? E Com são certeza. esses detalhes que vai transformando a gente, né? É verdade, é isso mesmo. Às vezes eu faço uma brincadeira, grupo de amigos que está marcando se reunir. Aí eu já ponho a regra, o assunto vai ser aquele que se ausentar, que é uma forma de estimular a participação de todos, né? Então, fica a dica aí. Se ausentou, vai virar o tema da reunião, e assim vai. Muito bom.
Alguém mais? Eu falo que pode falar mal de mim, desde que eu não esteja presente. Eu não ligo, não. Agora, esse negócio de reclamar, eu reclamo, mas assim, quando eu vejo que existe uma possibilidade de não reclamar por reclamar. Por exemplo, vou dar um exemplo real. A Marina, minha filha, ela foi, a inscrição do Enem, a gente mora aqui na Praça da Árvore, né? Ela caiu para fazer a prova no Capão Redondo, que fica a mais de 20 quilômetros daqui, com tanta escola aqui. Eu não me conformei, eu falei, se eu me calar, vai ficar por isso mesmo. Então eu liguei no Ministério da Educação e falei que eu achava um absurdo, porque tinha que ter uma logística melhor, né? Então, eu reclamo sim. Tem um fator. Agora, Pode só que falar. elas, acho que tem várias pessoas aqui da região que caiu no Capão Redondo. Eu não sei o que que aconteceu. Aí elas foram reclamar pro professor de geografia, que é, assim, um professor e tanto, eu acho, que além de me ensinar bem, elas gostam dela, e dá uns choques de realidade, né? Elas falam assim, você está reclamando que você vai fazer prova no Capão Redondo? Tem gente que mora no Capão Redondo. Aí elas tiveram que ficar quietas. É um ponto de vista. Só um Tudo tem segredinho, eu uma sou de lá do Capão Redondo. Não É entendi. isso. Ele. Eu sou de lá, eu mudei para a Zona Leste tem 11 anos, mas eu sempre morei por lá. Ah, é? Olha aí. Ah, não, depois a gente É, acabou se achando lá é que era longe, não, Por é isso que é ele longe longe, pra demora para é caramba. muito visitar a longe. mãe. É isso. É, é. Mas você sabe que quando eu morava lá na Zona Sul, quando falava Zona Leste, Vila Matilde eu nem conhecia, nem sonhava. Eu só sabia de Vila Matilde por causa da escola, né? Que passava no Uhum. Carnaval na TV. Mas assim, hoje é tudo muito longe, tanto de lá para cá e daqui para lá, gente. Sim, a distância Misericórdia. é a mesma. A Ah, distância é a nossa, mesma. é o dobro de distância, né? Eu E morei na tanto Vila Matilde também. a minha família, eu visitá-los, eu faço uma boa, como é que se diz? Ah, caramba. Eu fico enrolando, só Uhum. para não poder ir por causa do trânsito, porque é muito longe. Dá mais de 40 quilômetros, né? Sim, isso mesmo. Eu queria só falar uma coisa, isso que a Lúcia falou é uma reclamação benéfica, porque Isso. você está reivindicando um direito, né? Faria a mesma coisa, porque eles têm que melhorar essa logística, né? Para todos. Então, não é uma reclamação à toa. Essa reclamação que a gente fala é uma pessoa que já levanta e fala assim: nossa, o dia está feio, né? Só porque não tem sol. Quanta coisa você pode fazer num dia sem sol, né? Aí depois a pessoa dá um tropeção, nossa, mas hoje o meu dia está ruim, né? Já amanheceu nublado, agora tropecei. Não, isso é reclamar à toa. Tropeçar, todo mundo tropeça, presta mais atenção, né? Então, é esse tipo de reclamação. Isso que você fez é uma reivindicação justa, né? Se você não conseguiu uma outra solução, mas fez bem em falar, tem que falar sim. E outras pessoas também têm que falar. Tudo bem, Capão Redondo é um lugar como outro qualquer, mas para a sua menina teria lugar mais próximo para fazer o exame, né? Por que que ela vai ter que se deslocar 20 quilômetros se poderia se deslocar 5 por aí, não é? Isso mesmo. É, Foi nesse sentido mesmo, porque o ano E os que passado vêm de lá foi para aqui cá também para perto, né? fazer, né? E os Oi? que vêm de lá para cá também, né? Para fazer, né? Então, parece que teve gente que morava no Capão Redondo que caiu na Lapa. Então, olha, a, É, a logística deles com uma logística bem boa, né? foi. Caprichada. por isso, nesse sentido, reforçando o que a Ideli falou, né, essa condição, como é importante a gente saber o que é reclamar pelo ato de estar ali só vendo a coisa negativa, né?
Ó céus, eu sou um coitado aqui, que o mundo é cruel comigo, daquela que, olha, eu estou alertando você, né? Você tem meios de corrigir, de fazer melhor. Então, toda vez que a gente registra um ato que é ou por uma reivindicação, ou até para orientar qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer pessoa, falou, olha, repensa aí, que acho que tem a pessoa, você também está ajudando o processo a evoluir. A pessoa, o sistema, enfim. Muitos podem dizer, ah, mas não vai de nada. É aquela ideia, se a gente ficar calado, a gente tem certeza que não vai dar nada. Né? Se manifestando é uma forma de você, pelo menos, mostrar que tá observando, que algo acontece. Isso para tudo. Então, existem formas e formas, né? Maneiras e maneiras. O importante que é essa condição da reclamação por si só, a gente ficar remoendo e aquilo doer muito dentro da gente, né? Quando fica doendo, aquela condição de sofrimento e de... Só um minuto. Aquela condição de sofrimento e colocar tudo para baixo, a energia toda para baixo, né? Toda... Não, olha, eu observei uma falha, que eu considero uma falha, eu coloco o ponto de vista. Então, há formas e formas de se fazer. Então, é que a gente usa o termo reclamação, também até as empresas, né? Reclame aqui, né? O setor de reclamações, não, né? Faça os seus comentários, a sua observação, ajude-nos a melhorar, não é? Com essa visão, a gente acho que vê de uma forma diferente e vai aprendendo também. Eu achei interessante, foi falado muito em coragem aqui, realmente, aí durante a fala de vocês, que olha só, né? Quando a gente fica envolvido, a coisa acontece no nosso dia. Hoje, especialmente, eu ouvi por 2 vezes sobre a coragem. Me chamou a atenção um pastor americano, né, naquela energia, né, do seu ato ali de falar com, era um vídeo dele, e ele falando sobre a coragem, que nós precisamos ter coragem para ser diferente, porque a gente gosta dessa ideia de pertencer a um grupo, a gente acaba fazendo o que o grupo faz, porque ai, né, todo mundo está fazendo, eu vou ficar aqui na minha e vou fazer igual também. Aquela ideia da gente estar refletindo, né, mas espera aí, está correto, né? Isso realmente é o que eu quero? E por que que eu vou fazer? Né? Se algo está me sinalizando que não é algo que eu considero da minha vontade ou algo bom para mim. Por que não fazer diferente e não colocar isso? Está faltando coragem para a gente. Então, muitos silenciam, porque para enfrentar um grupo haverá um desgaste. Enfrentar, não digo aqui na discussão propriamente dito, né, de ir do confronto. Não, para você se colocar. Porque pode ver uma resposta ali, olha, não, né? Ou vem aqui desse jeito, ou não vai ser mais assim. Então, a gente, às vezes, tem o receio do tal do cancelamento e acaba se afastando, se omitindo em certas condições por falta dessa coragem. Mas isso daí envolve vários fatores. Mas me chamou essa atenção, que ele fala que é necessário para você se destacar, para você se colocar, para a sua ideia ser colocada, você ter coragem. E essa coragem também, aí vem a coisa, o lado mais profundo, de refletir como que eu vou colocar a minha ideia, a melhor forma, quais são os argumentos. É uma coragem também para a gente trabalhar e estudar, né? A gente precisa estudar para conhecer mais sobre aquilo que a gente vai defender ou a postura que nós vamos tomar. Então, essa ideia da coragem ficou muito interessante aqui enquanto vocês falavam. Alguém mais? Tranquilinho? Vou aproveitar para indicar um documentário que chama-se Human Life. Eu estava até aqui tentando procurar o nome em português, mas aí não consegui aqui. É a vida humana.
E aí fala de vários casos, né, de várias condições, claro que está ali falando sobre a defesa da vida, mas de pessoas, há casos ali de pessoas que sofreram acidentes, então mostra a história de um tetraplégico, que hoje ele é um artista, ele pinta com a boca, e mostra a história de um surfista, que ele num choque, eu não sei aonde, 13.000 volts, Radamés, eu não sei nem ler isso, né? Quando ele falou, eu falei, que número é isso? O que que representa isso, né? Ele perdeu, amputou os 2 braços, então ele tem um cotoco aqui e ele surfa. E aí mostra ele, né, com a prancha, indo em alto mar, nas ondas, quer dizer, o rapaz, um domínio ali, uma habilidade que ele desenvolveu e mostrou esse lado da superação deles, né, de encarar a vida de uma forma diferente, de uma forma assim, é o que eu tenho, eu vou fazer o melhor com isso. Então, quando o Carlos falou a respeito ali, né, hoje nós estamos conseguindo cuidar de nós mesmos, né? Nós fazemos aí nós mesmos a nossa higiene, muitos aí dependem de outros para auxiliar na sua higiene. Então, Human Life é um documentário bastante interessante. Alguém mais? Se deixar, eu vou para o meu outro item da lista, gente. Olha, eu vou fazer igual o seu Pedro aqui, a Edeli e o Radamés vão entender. Olha, vocês tiveram a oportunidade de falar, né, de se colocar e não aproveitar. Aí é a Yolanda que fala demais, né? Eu aproveito a oportunidade, nem que seja para falar besteira. Mas já que então vamos falar, né? Já que Manda aí. a gente escritar, estava contando a história porque entrou muito perdão aí também, né? A Rita contou a história do perdão, né, do começo do livro, e agora a evolução que ela está, né? Aí ele falou assim que ela não está nisso também, que ele deve ser daquelas assim que, dependendo da situação, né? Esse jeitinho todo doce dela, ela, né, sabe contornar muito bem, mas é muito difícil perdoar, né? Como é complicado sem você entender a situação, porque a gente, pelo menos, a gente é muito egoísta, a gente só olha o nosso umbigo, né? Eu tô no patamar que eu tô tentando, né, enxergar o outro e tentar entender por que que aquele ser fez aquilo, né? Na verdade, eu não deveria estar, não sei se isso é o correto, né? Porque eu tinha que perdoar e acabou, né? Mas não é assim que funciona a dança ainda, né? Mas é muito difícil. E essa semana eu me peguei numa situação besta, né? Eu fiquei me martirizando por dias. A minha pessoa que não tinha direito de me contar, porque não era dela, não é minha amiga, mas eu, no momento, achei que eu devia saber, mas não falou, e fica aquela coisa, e aí eu fiquei tentando achar situações. Aí hoje de manhã eu tava no banho, falei, que se dane, por que eu tô perdendo, gastando a minha energia com esse tipo de coisa, né? Eu quer dizer, já entrou um rancinho aí numa situação que não tinha nada a ver. E se a pessoa não contou para mim, tudo bem, ela não é minha amiga, entendeu? Por que que eu tô, e eu conversando comigo, por que que eu tenho que dar essa importância para isso? Não vai influenciar na minha vida, ela não vai pagar minhas contas, eu não vou pagar as contas dela. Mas até então, é, aí depois eu cheguei a uma conclusão. É literalmente uma falta do que fazer se apegando a essas coisas, né? E aí fiquei criando uma situação que eu tenho que perdoar, porque eu, né, é um sentimento que brotou dali de uma simples palavra. Ela não quis contar para você, tá? E aí, né? Tá tudo bem. Mas é difícil a gente entender, né? E principalmente quando isso é porque é uma situação, eu tô contando isso é uma situação fútil, né? Agora Corriqueira, né? imagina uma No situação que dia a a dia a pessoa te gente fala. magoou, ela te ofendeu ou fez algo, né? Te deixou ali, né? E você fica preso naquela Como situação com situações, traumas e acaba gerando até bloqueios, porque você não consegue se perdoar por aquilo, né? Não é nem perdoar o outro, você não se perdoa, porque aquilo fica te remoendo. Isso acaba gerando uma série
de transtornos psicológicos, físicos, né? E é impressionante. Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre perdão, né? Eu preciso entender isso. É um exercício, não é? Eu gostei da sua coragem, né? Porque olha só, quando a gente encara, né, uma dificuldade nossa, que a gente sabe que é importante é, obter aquela virtude, né? A gente busca isso, o nosso caminho é de buscar as virtudes ali para o bem, e a gente está na imperfeição, né? A gente ainda não sabe o que fazer. O exercício do perdão você está fazendo. No meu entendimento, alguém fiquem à vontade, mas eu entendo que está perfeito o caminho. Porque a partir do momento que você para e diz, olha o que eu estou fazendo comigo, remoendo algo tão Tão ridículo, pequeno, né? tão pequeno, né? E aí é o exercício assim, não precisou ser uma coisa grave, né? Uma coisa do dia a dia. E a gente começa a se melhorar assim nas coisas pequenas, eu entendo. Talvez alguns acordem com algo grave, né? Um impacto grande para realmente movimentar, e aí ele consegue se renovar. Mas eu acredito que a maioria de nós começa essa melhoria desse pequenininho, e daqui a pouco você está em treinamento, daqui a pouco você, nossa, Então, porque eu já fiquei sei pensando, se eu como estou me fazer. pegando algo tão pequeno, se for uma coisa que for grave, eu vou querer cortar os Não pulsos, é? Olha né? aí. Esse é o caminho. Para mim, está muito claro esse é o caminho. O exercício do perdão, você enxergar a, quão fútil, quão inútil. E aquilo que você falou, é falta do que fazer, né? A gente fica perdido, perdendo o tempo, remoendo coisas, né? Os milindres. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Acho que você está no caminho certo, Fábio. Inclusive, quando você chegar aí no perdão rapidinho, me ajuda, tá? Estende a mão aí. Olha, gente do céu. Aí você me recolhe, fala, Yolanda, vem por aqui eu consegui. Mas eu acredito que esse é o caminho mesmo. É o caminho do esforço, né, gente? O nosso é o caminho do esforço ainda. Não vamos exigir. O exemplo da Ismália, para mim, aliás, a gente já compreende isso, né? Jesus é tão maravilhoso que ele vai, né, promovendo ali vários missionários em vários graus, vários níveis, para servir de exemplo, porque senão, se fica muito distante, né, o modelo da gente, eu nunca vou conseguir, porque olha só, ele é perfeito, né? Se a gente olha para Cristo, mas era Cristo. É lógico que ele ia conseguir amar a todos, é Cristo, vai esperar o quê? Eu sou um infeliz aqui, então vou ficar na minha ruína. Então, aí o que ele vai promovendo, né? Outros que estão cada vez mais próximos de nós, né? Da nossa condição, mas que estão um pouquinho, um passo à frente até. Olha a Ismália. A Ideli lembrou, né? Ela já naquele ato já se mostrou ali estar à nossa frente, mas está mais próxima de nós do que a Niceto. Apesar que mostra aqui que ela é superior em termos de vibração que a Aniceto, né? Estou me lembrando disso, me ajudem a analisar isso. Acho que ela está em relação a nível vibratório, acho que ela está superior a ele. Mas é a gente olhar que outros que estão ali superiores a nós, enfim, é importante a gente observar, olha só, olha o que ela conseguiu fazer. Será que eu não consigo 1/10 do que ela conseguiu? Se ela passou ali, não sei, algumas horas, alguns dias, né, Deli, né, num fervilhão ali, talvez se eu passar só algumas semanas, alguns meses, e não anos, décadas, ou uma encarnação inteira, né, presa naquilo, naquela ideia doentia, enfim. Acho que todo modelo bom é um exercício que a gente pode trazer para a nossa realidade. Todo. A gente só vai, na minha condição, o que dá para eu fazer aqui, né? O que dá para eu pegar desse modelo e trazer para a minha realidade? Então é esforço mesmo. Nesse sentido, até, Ideli, e aí a Rita me corrija, eu entendi quando a Rita falou que a Ismália já fazia aquilo sem esforço, era na condição da prece, porque para a Ismália já chegou num nível que aquilo já faz parte dela. Ela já passou de um período de grande esforço até alcançar esse nível. Então, aquilo flui, é uma energia que flui, né? Eu não sei se eu estou me deixando clara,
Porque a ideia me veio assim, praticou tanto que aquilo já é natural, nem percebe, já faz sem perceber. É aquela pessoa que faz a caridade, nossa, você ajudou o outro, ajudei eu, não fiz nada. O que eu fiz? Porque é tão natural da pessoa que ele nem vê que ele cometeu um ato de caridade ali, né? A gente vê alguns casos nesse nível. Então, foi nesse sentido que eu entendi até a colocação da Rita na condição do esforço dela. Mas que sim, É a isso mesmo. trajetória dela deve ter sido um grande esforço para nos provar de que é possível, né? A gente precisa, se é que nem o Carlos falou do perdão, é um esforço. Hoje precisamos fazer esse esforço de perdoar. E um dia vai fluir, é natural. Que nem Jesus, imagina, pregado na cruz, sendo humilhado do jeito que foi. Oh, Deus, perdoa eles não sabem o que fazem. Né? Então, ele já tinha, já conseguia enxergar os irmãos com a dificuldade deles. Então, ele fala, poxa, eles não estão se entendendo, eles não sabem o que estão fazendo, então deixa para lá. Pregado numa cruz, gente, sendo humilhado daquele jeito. Então, e é natural dele, né? Era natural, ele via aquilo com... É natural, ele sabia das dificuldades dos irmãos e ele compreendia isso. Então, é aquilo, hoje fazemos um esforço, amanhã vai ser natural. Perdoar vai ser natural. Pode Eu falar, acho que, sim, eu acho que esse sentimento ou essa atitude que o ser humano precisa praticar mais, que é o perdão, é uma das mais difíceis que existe, porque envolve muitas coisas, né? Quando você precisa realmente de coração mesmo chegar na frente, talvez até do seu inimigo, né? Ou de uma pessoa que você não goste muito e falar para ela, né? Assim, ao vivo, eu te perdoo. Eu acho que é uma frase assim muito forte e você tem que falar não só da boca para fora, né? Mas você tem que falar com todo o seu sentimento, que realmente você está ali, né, dando um perdão, conversando, explicando, para chegar numa conclusão assim. Porque principalmente eu vejo, né, nós que somos da doutrina, né, temos um certo entendimento, mesmo assim é muito difícil. Eu falo por mim, lógico, né? Mas eu principalmente, né, estou aprendendo muito. É referente assim a dar o perdão, né? Às vezes até mesmo na família, né? Quando alguém te magoa ou que você não concorda com algo que falam, tudo, não, tudo bem, eu te perdoo, não tem problema. E eu vejo assim que isso é muito importante, sim, para nossa evolução, para o nosso entendimento, para a prática também um pouco do conhecimento que nós adquirimos, né, nessa caminhada assim, eu vejo que é muito importante. não, obrigada, Fábio, isso mesmo. Mas o exercício também tem dois lados, né? É o esforço de ofertar o perdão, né? E de pedir o perdão, né? Reconhecer um erro e Sim, encarar ele. Olha a coragem aí, né? é A verdade. coragem de enfrentar, olha, eu falhei nisso aqui, me perdoe, Sim, né? sim, Então, são dois lados aí importantes. Isso tudo porque envolve o quê? Orgulho, né? também. E a gente ainda é muito movido pelo orgulho, porque é uma energia que nos faz movimentar e fazer e acontecer, mas ela mal dosada, que é da nossa condição, eu falo muito essa palavra condição, né, gente? É muito natural nosso, a gente está trabalhando esse orgulho, né, numa dosagem um pouquinho para mais, e aí é que dá ruim, aí que É causa verdade. problema. É verdade. Aí qual é o antídoto? Humildade, É né? verdade. Como é que eu faço com humildade, né? E aí refletir de cada ato nosso, como é que eu posso fazer isso e praticar da humildade, né? Então eu estou colocando as minhas ideias, entendendo que eu sou superior, eu olho o quanto eu conheço, né? Eu estou colocando da minha habilidade ali, olha como eu sou bom, como eu sou, né?
ou top naquilo É que eu verdade. faço. Então, acho que a Sim. gente trabalha isso, né? De que forma eu posso exercer, atuar, baixando um pouquinho essa condição. É válido. Muito bom. E aí a gente pensa também no auto-perdão. Uhum. Tem o Alfredo aqui, né? Gente, imagine, quando ele Verdade. descobriu o erro que ele cometeu, e esse erro prejudicou não só a esposa, como os filhos foram tirados. Gente, e aí ele passou por aquela fase, né? De não se perdoar, foi socorrido, e hoje ele está trabalhando, em primeiro lugar, para se perdoar, para ele conseguir caminhar. E quando ele recolhe o Paulo, é Paulo, né? Quando ele recolhe o Paulo, ele está ajudando ele se perdoar também, né? Esse trabalho que ele está fazendo com o Paulo é para ele se perdoar, porque ele auxiliando o Paulo, compreendendo a situação do Paulo, ele compreende a dele também, que ele também errou. Ele tinha liberdade de falar, não, peraí, você está falando, quero que você me prove. Vamos lá conversar com ela. Ele não fez isso, ele acreditou no amigo. Então, gente, o auto-perdão, a gente se perdoar também, né? E sempre se dá uma chance, né? Putz, eu errei, mas eu vou tentar de novo, né? Aí é complicado também, né? Muito bom. É sim, bastante. Mas a gente precisa enfrentar, precisa estar olhando. Olha como tudo é equilíbrio, né? Eu não posso perdoar todas as minhas mazelas, porque eu posso ficar numa, né, numa condição de vitimismo. Ah, eu sou imperfeito, ah, olha só a minha criação, olha só o meu trabalho, olha só o meu dia, olha só para onde me mandaram também, né? Como ser melhor nessas condições. Então, se a gente ficar facilitando muito entender o que que é esse auto-perdão, né? O que que é essa condição? Eu posso fazer mais e não fiz, eu posso fazer melhor e não fiz. Ok, novo dia, recomeço e bora, vamos E, encarar, e você vamos também se tira a levantar. sua responsabilidade, né? Isso, exatamente, a Porque você responsabilidade. transfere a sua responsabilidade para o Exatamente, sistema, para a situação, para que qualquer pessoa, menos para você, né? Às exato. vezes você até sabe que a responsabilidade é sua, mas é até o medo de você encarar a realidade, né? E Uhum, assumir que você tem falhas, defeitos, né? uhum. Eu tenho algumas situações que eu sei que eu tô erradíssimo, mas eu morro negando e eu não vou fazer, entendeu? A minha, a minha evolução ainda não permite isso. Às vezes eu me pego e falo, puxa, eu tô errado nessa situação, né? Eu falo, não, não vou fazer, entendeu? E não é só uma, não, são várias. E a vida tá seguindo, entendeu? A vida Mas eu segue. sei que a frente eu vou ser cobrado de alguma forma. Mas Sim, assim, eu sim. sinto que ainda não é que eu esteja preparado, eu não encarei ainda, né? Porque Uhum, preparado a gente nunca tá, né? Então você tem uma hora que nem correr, se você correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É que uhum. nem uma situação que você precisa resolver e aí vai criando situações que Vai vai adiante. repetindo e às vezes você fala assim, não, isso não está acontecendo comigo de novo, mas está porque você precisa aprender. Mas ainda estou na fase, que nem eu disse às duas vezes, eu tenho a eternidade toda para aprender. Uhum. Então, vamos devagar. Tem muita informação ainda para poder. Bem, não tem problema, porque é só lembrar, gente, se não der para pegar o visto para regeneração, não se preocupem. O bonde do mundo primitivo próximo a nós está preparado. Não se preocupem. Aí também Você não. tem Aí também não. é escolha, né? Aí delita se é uma escolha, né? Eu, Não se eu, preocupe. eu já disse, eu me recuso. A palavra-chave é responsabilidade mesmo, assumir responsabilidade. Acho que começa por aí, né? O que que me cabe aí, né? O que que me cabe nesse pedaço aí? Deixa eu fazer logo e pronto. Muito bom, gente. Alguém mais?
tranquilinho. Radamés está quietinho hoje, gente. Quietinho, quietinho. Ele tentou chegar assim, né? De fininho, falou, vou ficar no canto, né? Pegar uma cadeira, sentar aqui no canto, ninguém me vê. Eu ganho a presença, né? Eu ganho o presente, mas muito bom. Maravilha. Queridos, alguma reflexão, alguma observação mais com relação a esse capítulo maravilhoso? Como é importante, né? Voltando para a condição da música, de novo, falamos de música na quinzena O passada. bate-papo hoje passou muito rápido. Oi? O bate-papo hoje passou muito rápido. Aí eu não entendi, desculpa. O nosso O bate-papo hoje foi muito rápido. bate-papo, voou, verdade. Faltam 10, 11 minutos para acabar. Pelo amor de Exatamente. Deus. Muito bom, passou rápido mesmo, muito rápido. Mas é importante, né? Vem um alerta aí, observar a qualidade das músicas que estamos ouvindo. Fazer um exercício, aí Debi bem lembrou, tudo é prática, tudo é exercício, é treino, né? Aí, Deli, você estava falando, né, de buscar o ambiente, gente, conta bastante também, né? Um ambiente ali propício para uma música, uma acústica é maravilhoso. Mas a gente começa o exercício, a gente tem a tecnologia nos ajudando, né? A gente tem aí, a gente pode pedir para a Alexa, né? Traz aí o que você tem. A gente pode simplesmente liga ali no YouTube ou pede ali no Spotify, quem tiver ali, né? O sistema que de sua preferência, dá para pedir e deixar tocar e vou ouvir só por 15 minutos, né? E vai treinando e buscando, é bem interessante. Muito bom. Temos 10 minutinhos, alguém quer aproveitar? Inclusive para trabalhar essa questão do perdão, né? A gente precisa entender que o perdão também é um processo. Muitas vezes a pessoa acha que o outro vai falar, "Ai, me perdoe de repente, porque você é espírita, porque você. Aí você tem que perdoar, tem que conviver com a pessoa. Não é assim, gente. Não dá para nós ainda isso, né? Então temos que respeitar o processo. E muitas vezes até o distanciamento se faz necessário, porque às vezes para você se distanciar do problema, você tem que se distanciar da pessoa, né? Para você afugentar aquele pensamento, fica te perturbando toda hora. Então vai procurando entender esse processo. Será que eu levantei muita expectativa com relação ao outro? Será que devido ao meu orgulho eu achei que o outro, para fazer uma coisa, tinha que me contar? Não respeitei o direito dele fazer sem me contar, né? Ou alguma outra situação qualquer. Então, se colocar no lugar do outro, mas isso não quer dizer que a gente vai esquecer, que de repente você vai conseguir conviver com a pessoa numa boa. Não é assim. E que nem eu falei, às vezes o ciclo se encerrou mesmo. Quando acontece uma coisa assim, dá um tempo, né? Joga para outra encarnação. Vai se encontrar com a pessoa numa outra encarnação. Tem coisas que não dá. Abre um Porque senão carnezinho, né? Abre um carnezinho. a gente O fica Carlos fala remoendo, isso, fica abre o se carnezinho. cobrando, fica pior. Né? Então, o Carlos, aí, no caso, às vezes fica se cobrando, achando que deveria, que a gente não dá conta. Né? Às vezes é melhor a gente entrar aí nesse processo de ouvir uma boa música, fazer uma meditação, respirar, dar um tempo. Mas às vezes você ainda chega à conclusão que tem que falar aquela palavra japonesa, né? Que o pessoal põe aí na internet. Quer dizer, às vezes o que vai resolver é aquilo. Porque a gente também se cobra muito nessa questão do perdão. E não é simples assim. Se fosse assim, não teríamos tantos casos de obsessão aí, né? De espíritos que vêm cobrando aí de milênios, né? E essas guerras que o povo vai, nasce, renasce, continua lutando
Quer dizer, tudo por falta do perdão. A gente tem que aprender, mas tem que entender que é um processo. Existem falhas mais simples e falhas mais profundas, né? Que mexem com toda uma estrutura. Então, a gente tem que se dar um tempo também. E tentando, vivendo esse processo, querendo acontecer, querendo fazer, mas aí quando a gente lembra lá de Jesus da cruz, já é muita exigência, né? Porque aí eu já ia falar, pai, perdoa esses miseráveis, ignorantes, eles não sabem o que fazem. E eu aí, no caso da Ismalha, eu estaria dando um sorrisinho de ver o Paulo e a Ana lá, naquele sofrimento, entendeu? Então, é coisa, gente, não adianta, né? É que Nós nem, somos humanos. isso que você fez é que nem casal que se separa, né? O desejo Isso, quente vê o outro se pegando, né? E dá aquele isso, sorriso, tá vendo? isso mesmo, Tá Cátia. na, Daquela tá na risadinha merda. sarcástica, né? Ai, tá na merda, ó. É isso mesmo. É tão humano É isso, tão humano, né? gente, é isso. É escolher qual é o pedaço que eu vou resolver. É um Isso, pedacinho, isso. é um Vai pedaço. em partes. Isso é um lembrete até, eu estava pensando hoje, né, na questão do quanto às vezes, né, não sei se vocês já ouviram, que eu já ouvi, falar, vocês estão sempre rezando aí, sempre, e são muito imperfeitos, né, só faz coisa errada. Falei, mas Jesus não veio para os sãos, né, desculpas, vossa perfeição, dá licença, que eu acho que eu estou no lugar certo, porque é onde os imperfeitos têm que estar, não é? Então, paciência, é isso aí. Então, às vezes a gente até olha, né? Outras doutrinas, a gente fala, olha, tá vendo? Olha o que o crente faz, olha o que o católico faz. A gente também leva essa bomba na cabeça, aí, ó, e diz que é espírita, não é? A gente leva essa também na cabeça. Enfim, entender que a nossa condição, olha a palavrinha que eu adoro, né? A nossa condição é essa, aceita que dói menos, e aí a gente vai com mais tranquilidade, com mais segurança até. Confia na paz mundial. Confia na paz mundial, exatamente. Vai dar certo, vai dar certo. Muito bem, 5 minutinhos. Alguém quer aproveitar? Olha que 5 minutos dá para falar bastante coisa ainda, hein? Eu prometo que eu não vou puxar mais nenhum fiozinho. Tudo bem? Terminamos então por hoje? A Alessandra está com uma cara, Alessandra. É. Então podemos Eu encerrar? estou sem ideias para repercutir, assim, só Ah, estou entendi. absorvendo. Você está bastante introspectiva e reflexiva. Entendi, entendi. Muito bom. Podemos encerrar, então? Alguém lembrou de algum detalhe? Muito bom. Então, vou fechando aqui. Vamos finalizando com bastante alegria. E aí, próximo encontro, próxima quinzena, capítulo 33. Vai ser o capítulo que nós vamos encerrar, então, este ano. E aí, reforço, né? Vamos pegar aí um recesso e voltaremos no 34. A gente finaliza o 33 nesse ano. O 33 é A Caminho da Crosta. Nossa, gente, vai ser interessante, hein? Tem movimento aí, tem movimento. Para a gente encerrar o ano A Caminho da Crosta, e aí ano que vem a gente retorna. E o filme vai lançar em janeiro, quer dizer, a gente vai estar com uma boa bagagem ali para fazer um comentário do filme. Fechando aqui, muito bem.